Esta narrativa, amplamente conhecida e repetidamente contada em todo o mundo, trata do destino trágico do Titanic, um navio transatlântico que foi aclamado como o mais sólido e inafundável de sua época. Seu primeiro e fatídico trajeto é marcado por um desfecho desastroso, que tem sido tema de inúmeras adaptações em filmes, documentários e séries. A crença mais difundida e aceita atribui o naufrágio à colisão com um iceberg. Contudo, uma parte menos explorada dessa história surge de relatos de alguns sobreviventes. Estes sugerem que a tragédia pode ter sido causada não só pelo encontro com o iceberg, mas também por elementos mais misteriosos e nefastos que desempenharam um papel no triste fim do Titanic. O que realmente aconteceu com o Titanic? Ele realmente afundou? E qual era o papel de uma maldita múmia egípcia a bordo? Permaneça conosco neste vídeo, onde desvendaremos por que os sobreviventes do Titanic alegaram que não foi apenas um iceberg que levou o navio à ruína. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Ao longo dos anos, o Titanic, um navio de passageiros do Reino Unido, se tornou um símbolo duradouro de tragédia e da perda de muitas vidas humanas. Seu desastroso naufrágio na viagem de estreia em abril de 1912 se tornou parte da história marítima, causando uma infinita curiosidade e aumentando a consciência sobre a importância da segurança em alto mar. No momento da sua inauguração, o Titanic foi celebrado como o maior e mais luxuoso navio do mundo, e na época ele ainda era chamado de o navio mais inafundável do mundo. Construído pelo estaleiro Harland & Wolff na cidade irlandesa de Belfast, o Titanic era uma maravilha da engenharia. Equipado com amenidades luxuosas e projetado para oferecer uma experiência de viagem sem paralelos enquanto atravessava o Atlântico. No fim da tarde de 14 de abril de 1912, o Titanic, carregando mais de 2.200 passageiros e tripulantes, colidiu com um iceberg no norte do Oceano Atlântico, a aproximadamente 644 quilômetros da costa do Canadá. Mesmo tendo sido alertado sobre a presença de icebergs na região, o navio continuava a navegar em alta velocidade, impulsionado por pressões competitivas e pela convicção de que era um navio indestrutível. Essa decisão resultou em um impacto devastador, que comprometeu seriamente a estrutura do Titanic, causando avarias em diversos compartimentos. Devido a isso, o Titanic, antes considerado incapaz de afundar devido às suas várias camadas de proteção impermeável, começou a ser invadido pelas águas do oceano. Infelizmente, a gravidade do dano afetou a capacidade do navio de flutuar. Apesar dos sinais de socorro emitidos pelo navio e os esforços para evacuar os passageiros para botes salva-vidas, o número de botes era insuficiente, o que foi um fator crítico para aumentar as mortes decorrentes do desastre. As medidas de segurança inadequadas causaram pânico e caos enquanto o navio começou sua descida para as frígidas águas do Atlântico Norte. Na madrugada do dia 15 de abril de 1912, o Titanic enfrentou um trágico destino quando sua popa se elevou abruptamente à medida que a parte posterior da embarcação submergia. O peso da seção ainda na superfície provocou a ruptura do navio em duas, levando-o a afundar completamente nas profundezas do oceano. Esse catastrófico evento resultou na perda de aproximadamente 1.900 vidas entre passageiros e tripulantes, marcando-o como um dos mais letais desastres marítimos da história. Esse trágico naufrágio do Titanic foi um divisor de águas, induzindo a implementação de substanciais reformas nas normas de segurança marítima. Uma consequência direta foi o estabelecimento da Patrulha Internacional do Gelo, cujo objetivo é a vigilância constante de icebergs e a aplicação de normas de segurança mais rigorosas, incluindo a obrigatoriedade de um maior número de botes salva-vidas a bordo dos navios. Além disso, o desastre destacou a crucial necessidade de sistemas de comunicação eficazes e a preparação adequada para emergências marítimas. Os destroços do Titanic permaneceram perdidos por décadas devido à sua localização, a mais de 3.500 metros abaixo da superfície do oceano. No entanto, em 1985, uma expedição conjunta entre França e Estados Unidos, liderada por Robert Ballard, localizou os destroços perto da costa de Newfoundland, no Canadá, confirmando o destino final dos escombros do navio.
Desde essa descoberta, várias expedições foram feitas para explorar e documentar o que restou do Titanic. Estas expedições ao local do naufrágio do Titanic conseguiram resgatar artefatos e fornecer informações cruciais para entender melhor as circunstâncias do desastre, complementando as pesquisas e esforços de preservação anteriores relacionados ao evento. Entretanto, mesmo com os relatos oficiais apontando um iceberg como causa do naufrágio, surgiram diversas teorias da conspiração, variando desde alegações fantasiosas, como a presença de uma múmia amaldiçoada confirmada por alguns sobreviventes, até acusações de fraude de seguro. Embora muitos desconsiderem essas explicações como meras teorias da conspiração, devido à sua divergência das evidências históricas e das investigações detalhadas pós-desastre, tais histórias persistem. Com poucos sobreviventes oferecendo relatos que se desviam do consenso geral de historiadores, pesquisadores e especialistas em história naval, fica evidente que sempre haverá dúvidas e debates sobre a verdadeira história por trás do trágico fim do Titanic. Uma das teorias da conspiração que continuam vivas fala sobre as apólices de seguro do navio. Alguns sugerem que o naufrágio do Titanic foi um golpe de seguro orquestrado pela própria proprietária do Titanic, a empresa White Star Line, para receber a grande indenização do seguro feito para o navio. A teoria especula que o navio colidiu de propósito com o iceberg, permitindo aos proprietários coletarem o dinheiro do seguro pela perda do navio, até então considerado imune à possibilidade de um naufrágio. Essa teoria ganhou popularidade, dado que o dono da empresa de navegação sobreviveu ao naufrágio em um dos botes salva-vidas. Além disso, alguns sobreviventes afirmam terem visto marcas nas louças e móveis do Titanic que pertenciam a outro navio. Hoje, vamos olhar para as causas mais prováveis do naufrágio, de acordo com o testemunho dos sobreviventes. Uma das teorias mais controversas e complexas sobre o Titanic foi apresentada por Robin Gardiner no seu livro Titanic, o navio que nunca afundou. Essa teoria gira em torno de uma suposta troca com o navio irmão do Titanic, o Olympic, que teria sido o navio que realmente afundou no lugar do Titanic. No seu livro, Gardiner destaca vários eventos e coincidências que ocorreram nos meses, dias e horas que antecederam o naufrágio do Titanic. Ele chegou à conclusão de que o navio que naufragou era na verdade o Olympic, o irmão do Titanic, habilmente camuflado para se assemelhar a este, como parte de um esquema de fraude de seguro arquitetado pela Companhia Internacional de Comércio Marítimo, IMM, sob a direção do investidor americano J.P. Morgan, que havia adquirido a White Star Line em 1902. O Olympic, irmão mais velho do Titanic, foi construído ao lado deste, mas foi lançado antes, em outubro de 1910. Seu exterior era quase uma réplica do Titanic, diferindo apenas em detalhes sutis, como o número de escotilhas na frente, a distância entre as janelas e o design da frente do convés de passeio do Titanic, que foi completado apenas algumas semanas antes de sua fatídica viagem inaugural. Ambos os navios tinham pisos de linóleo, mas, curiosamente, pouco antes de zarpar, Bruce Ismay, diretor-gerente da White Star Line na época, ordenou que o piso do Titanic fosse coberto com carpete. Em 20 de setembro de 1911, o Olympic se envolveu em um acidente com o Hawke da Marinha Real Britânica, próximo a Southampton, enquanto era comandado por um piloto de manobras. A proximidade entre os dois navios fez com que o movimento do Olympic desviasse o Hawke de seu curso, resultando em uma colisão que causou danos significativos em ambos, acima e abaixo da linha d'água. Uma investigação subsequente atribuiu a culpa do acidente ao Olympic, apesar de declarações de testemunhas que sugeriam o contrário. Este incidente serviu como contexto histórico para a teoria proposta por Gardiner. O Olympic foi considerado culpado pela colisão que, de acordo com Gardiner, havia danificado a fixação das turbinas centrais e entortado a fundação, deixando o navio com uma permanente inclinação para a esquerda. Por causa da decisão responsabilizando o Olympic, a seguradora da White Star Line, a Lloyd's of London, declarou que não pagaria a indenização. O Olympic, então o principal navio da White Star Line, ficaria fora de circulação durante os longos reparos, e a data de conclusão do Titanic, que já estava atrasada, teria de ser ainda mais adiada devido ao retorno do Olympic ao estaleiro após a perda de uma das lâminas do seu propulsor. Essa situação representava um risco de perdas financeiras consideráveis para essa empresa. De acordo com Gardiner, para assegurar que pelo menos um dos navios continuasse a gerar receita, o Olympic, que havia sofrido danos, foi reparado e depois camuflado para se assemelhar ao Titanic. O verdadeiro Titanic, ao ser concluído, seria introduzido de maneira discreta no serviço, atuando como se fosse o Olympic. O navio que deixou a Inglaterra, supostamente o Titanic, apresentava uma inclinação perceptível para o lado esquerdo. Problemas com os limites de carga foram apontados como a causa mais provável dessa inclinação,
e houve momentos em que a tripulação demonstrou falta de perícia. A inclinação do navio foi percebida por vários sobreviventes do Titanic, incluindo Lawrence Beasley, que escreveu em seu livro sobre o naufrágio. Então eu chamei a atenção da nossa mesa para a maneira como o Titanic se inclinava para a esquerda. Eu havia notado isso antes, e nós olhávamos para a paisagem do céu através das escotilhas enquanto sentávamos na mesa do salão. Isso também foi repetido pelo sobrevivente Norman Chambers, que declarou depois da colisão: no entanto, havia uma pequena inclinação à direita, com provavelmente alguns graus de inclinação. E como o navio estava com uma inclinação à esquerda durante quase toda a tarde, eu decidi ficar acordado. Gardner aponta que apenas poucos elementos dos navios irmãos da White Star Line, como botes salva-vidas, sinos, binóculos e placas de identificação, continham o nome do navio, sendo todos facilmente removíveis. O restante era marcado apenas com o emblema padrão da companhia, permitindo uma troca simples entre os navios da frota. Curiosamente, enquanto os outros navios tinham seus nomes gravados no casco, o Titanic se distinguia por ter seu nome no topo. Recentemente, imagens dos destroços revelaram que, em duas placas com rebites que teriam se soltado do Titanic, as letras MP são visíveis no casco. Segundo Gardner, a intenção era descartar o Olympic, alegadamente tão danificado que seu reparo seria proibitivo. A White Star Line poderia então reivindicar o valor total do seguro do novo navio. Ele sugere que o plano original envolvia abrir as válvulas do Titanic, permitindo que a água entrasse lentamente e o navio afundasse de forma controlada. Se vários navios estivessem parados por perto para socorrer os passageiros, a falta de barcos salva-vidas não importaria, pois o barco afundaria lentamente e os barcos poderiam fazer várias viagens até os navios que viessem ao seu resgate. Segundo Gardner, a longa duração das viagens de teste em alto mar realizadas pelo Titanic é evidência suficiente para isso. Os testes do Olympic, em 1910, levaram 2 dias, incluindo vários trajetos em alta velocidade. Mas ele afirma que os testes do Titanic, aparentemente, duraram apenas 1 dia, sem nunca chegar a funcionar em alta velocidade. Gardner diz que isso aconteceu porque o casco reparado não conseguia atingir longos períodos em alta velocidade. Talvez isso tenha sido porque o Titanic, como um quase gêmeo de seu barco-irmão, deveria conseguir ter a mesma performance que ele, ou talvez o Conselho de Inspetores do Comércio também estivesse no esquema. No seu livro, Gardner defende que, em 14 de abril, o primeiro oficial Murdoch, que não estava oficialmente em serviço ainda, estava na ponte de comando, porque ele era um dos poucos oficiais de alto nível, além do capitão Smith, que sabia do plano e estava de olho para que outros navios pudessem vir ao resgate do Titanic. Gardner propõe uma teoria controversa de que o Titanic não colidiu com um iceberg, mas sim com um navio de resgate da IMM, que estava parado no mar com as luzes apagadas. Ele sugere que o objeto identificado como iceberg foi na verdade este navio, visto a uma curta distância, e questiona a capacidade de um iceberg causar danos tão extensos a um navio com casco duplo de ferro. Além disso, Gardner relaciona essa embarcação com um navio avistado pelo Californian, que teria lançado sinalizadores para pedir ajuda, mas não foi socorrido, levantando a possibilidade de que o Californian esperava encontrar-se com o Titanic e não respondia a um pedido de socorro. Ele também aborda relatos de testemunhas que afirmaram ter visto um iceberg, sugerindo que este poderia ser o navio misterioso ou o próprio Titanic. Gardner afirma que o verdadeiro Titanic, disfarçado de Olympic, continuou em operação por mais 25 anos até ser aposentado em 1935. Ele acredita que o objetivo do plano não era causar vítimas, mas sim afundar o navio lentamente perto de outra embarcação que pudesse resgatar os passageiros e a tripulação. De acordo com Gardner, o navio acabou acidentalmente batendo em um navio de resgate que estava com suas luzes apagadas, e que passageiros e membros da tripulação confundiram com um iceberg. Essa versão ganhou força com os anos, dadas as peculiaridades da viagem do Titanic e de seu navio-irmão. Além disso, testemunhos dos sobreviventes ajudaram a manter acesa a chama dessa teoria. Outra história inacreditável sobre o naufrágio do Titanic é sobre a presença de uma múmia egípcia amaldiçoada no navio. Enquanto os registros oficiais de navegação mostram que nunca houve uma múmia a bordo, alguns sobreviventes têm se referido a conversas sobre uma múmia amaldiçoada no navio. A múmia amaldiçoada, como o artefato é famosamente conhecido, foi levada do Egito para a Inglaterra durante a última década do século XIX. As histórias assustadoras ganharam força logo após a múmia ser comprada pelo arqueólogo amador Thomas Douglas Murray, junto com alguns amigos. Ele conseguiu a múmia em excelente estado após concluir uma negociação no Egito. Naquela mesma noite, um amigo seu foi visto vagueando e desapareceu misteriosamente.
Poucos dias depois, enquanto Murray caçava patos no Nilo, pouco antes de retornar à Europa, ele sofreu um acidente de arma de fogo que resultou em um ferimento no braço. Sem tratamento médico adequado a tempo, o estado do braço piorou, levando à sua amputação. Montague Summers, após extensas pesquisas sobre bruxas, vampiros e magia no início do século XX, relata que 2 assistentes envolvidos no transporte da múmia, possivelmente com falta de respeito, morreram em menos de 1 ano. Um terceiro, que teria feito um gesto desrespeitoso em direção à múmia, encontrou um destino ainda mais rápido. Segundo relatos, uma série de infortúnios afligiu quase todos os que entraram em contato com a múmia desde sua chegada à Europa. Esse também foi o caso com Warwick Hunt. Ela recebeu o artefato como presente, e desde o momento em que o valioso item foi alojado em sua casa, ela passou a ter sérias perdas financeiras. Eventualmente, foi ela quem doou a múmia ao Museu Britânico. Quando os boatos em torno da múmia começaram a se acumular, muitos jornalistas foram encarregados de investigar a natureza do artefato para ver se ele realmente era amaldiçoado ou não. Um desses foi Bertram Fletcher Robinson. Robinson tinha verificado algumas das histórias, mas antes de ele conseguir finalizar qualquer trabalho resumindo seus esforços de investigação, ele de repente morreu. Na história apareceram nomes famosos, entre eles Sir Arthur Conan Doyle, que se debruçou sobre a estranha morte de Robinson. Talvez o famoso escritor não quisesse perder uma boa história de detetive, mas ele não perdeu a oportunidade de comentar sobre a morte de Robinson. Ele disse: "Isso foi causado por forças elementais egípcias que protegiam a múmia, porque o Sr. Robinson havia começado uma investigação sobre as histórias por trás da maldição que ela carrega." Doyle também havia avisado Robinson sobre a múmia, mas o jornalista continuou seu trabalho de qualquer forma. O escritor disse ainda que a causa imediata da morte foi a febre tifoide, mas essa é apenas a maneira que as forças elementais que protegiam a múmia escolheram para agir. Depois, o artefato foi rastreado até chegarem no nome de Murray e seu amigo, o famoso jornalista William Stead, que, infelizmente, perdeu a vida no desastre do Titanic. Como muitas outras pessoas no século XIX e no início do século XX, Murray tinha interesse pelo paranormal. Stead foi o autor de um dos primeiros artigos de jornal a tratar sobre a maldição da múmia. Ao analisar o artefato, ele percebeu que a expressão no rosto do sarcófago sugeria uma alma em constante sofrimento. Segundo os registros, Stead e um companheiro desejavam organizar uma sessão espiritual com um médium para aliviar a angústia e a tristeza percebidas nos olhos do sarcófago. No entanto, esse plano foi vetado pela administração do museu onde a múmia estava exposta. Em 1912, Stead estava a bordo do Titanic como um passageiro da primeira classe. Ele tinha embarcado naquela viagem após ter sido convidado pessoalmente pelo presidente Taft a participar de um congresso no salão de espetáculos de Carnegie Hall. No entanto, ele foi visto pela última vez lendo um livro na sala de fumantes da primeira classe do Titanic. Segundo um relato feito por um dos sobreviventes, Stead tinha compartilhado a história sobre a maldição do sarcófago da múmia que estaria a bordo do Titanic dias antes da tragédia. Posteriormente, surgiram relatos de que o Museu Britânico pretendia remover um item considerado de má sorte de sua coleção. Segundo essas informações, o museu teria acordado a venda do sarcófago para um museu nos Estados Unidos, o que teria resultado na presença da múmia a bordo do Titanic. Acredita-se que essa seria a explicação para o choque do navio com um iceberg e sua subsequente divisão em 2. No entanto, um detalhe importante contradiz essa narrativa. Registros oficiais indicam que a múmia encontrava-se no museu no momento em que o Titanic naufragou. O que levanta outra pergunta: o que aconteceu com o Titanic? Talvez você esteja tentado a aceitar o relatório oficial de que ele bateu em um iceberg. Mas lembre-se que todas as teorias da conspiração são construídas com um ou mais pedaços de verdade e de fatos. Será que um iceberg poderia rachar um navio ao meio? Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o final trágico do Titanic. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.